alguns pontos de alerta, né? Alguns pontos de alerta para que possa desenvolver em vocês uma consciência da necessidade, né, de se munir, né, doutora, de documentos, da parte de segurança ocupacional que possa garantir mais segurança para a empresa, né? Segurança jurídica para a empresa nessas relações trabalhistas, né? E o nosso intuito também é trazer à consciência o quão importante é o papel de vocês, gestores, profissionais de gestão de pessoas, recursos humanos, que são os grandes facilitadores e os grandes responsáveis por garantir que tudo corra dentro da conformidade dentro da companhia. E nesse momento que nós atravessamos de pandemia, é tudo muito sensível. A bem da verdade, ninguém no mundo conhece esse cenário. E as leis, elas estão em constante ebulição e transformação. Então, quanto mais informação, melhor alinhamento de áreas, operacional, gestão de pessoas, recursos humanos, financeiro, a Direto, que faz esse trabalho de consultoria e apoio em contabilidade, gestão de pessoas, nós que somos advogados externos, que prestamos consultoria, é muito importante. Podemos começar, Lúcio? Vamos começar. Eu vou compartilhar a tela aqui. Doutora, me dá um ok aí se você vê, tá bom? Quando você começar a ver a tela. Eu acho que a gente já pode começar do slide 3. Márcia já leu já As apresentações. Né, o conteúdo, né? Todo o material que nós usamos, essa é a parte inicial da nossa apresentação. O slide seguinte que o Lúcio vai mostrar são os pontos que a Márcia já fez a leitura, que será o objeto da nossa discussão de hoje. Acho que ainda não passou, Lúcio. Tá carregando aqui, só um minuto. Opa! E só um esclarecimento: todos os materiais que nós usamos para pesquisa e para compilar essas informações para vocês serão disponibilizados pela Direto a cada um. Então, nós temos algumas normas, a nossa apresentação, a nossa qualificação que o Lúcio está mostrando, são algumas normas da Anvisa, legislação esparsa, algumas informações importantes que são que vão apoiar vocês nesse trabalho. Lúcio, quer que eu compartilhe daqui? Que esse eu acho que é da apresentação anterior, pode ser? Não, é porque esse ficou vinculado aqui na apresentação anterior, mas o outro está aberto aqui, só um minuto. Um outro ponto que eu gostaria de... Um outro ponto que eu gostaria de dividir com vocês, nós vamos falar muito de plano de contingência relacionado ao Covid. Então, nós vamos também apresentar, deixar disponibilizado para vocês no link os materiais que são de maior ou menor qualidade que nós localizamos, documentos públicos que foram, então, possíveis de serem divulgados, que tratam de políticas, só para que vocês tenham uma visualização ainda que breve. A Direto Contabilidade, com a De Castro, a banca, e que eu sou a responsável, mais algumas empresas de consultoria, engenharia e segurança do trabalho, estão nos apoiando e estamos à disposição para que nós possamos construir juntos com vocês políticas de contingência em segurança do trabalho para essa época de Covid. Enquanto o Lúcio está abrindo a apresentação... Conseguiu ver aí? Está aparecendo, Lúcio, apenas o slide 14. Não está em modo apresentação. Talvez essa seja a sua tela acessória e não a tela primeira. Mas eu coloquei em modo apresentação. Se você quiser, eu coloco daqui. Coloca daí então, doutora, porque eu coloquei em modo apresentação. Não tem problema. Você consegue fechar a sua para eu poder abrir daqui? Consigo. Já fechei o compartilhamento. Ótimo. Todos estão vendo? Ainda não apareceu. Agora apareceu. Ótimo. Então, esses foram os pontos que a Márcia apresentou, que será objeto da nossa discussão, e nós iniciamos por aqui. Quais são as obrigações do empregador relacionado a esse tema da Covid? Nesse momento, algumas práticas que nós sugerimos
elas sugerem até medidas pedagógicas muito simples, mas elas são importantes, porque cabe ao empregador o papel de trazer ao seu empregado o máximo de orientação possível, o máximo de informações. Esse é um dever do empregador e deve ser profundamente tratado e trazido com muita seriedade para evitar intercorrências ao longo da relação de trabalho. O primeiro ponto que nós trouxemos aqui é seguir regras específicas a partir do seu perfil de atuação. Veja, o meu escritório de advocacia, eu tenho certos limites para esse plano de retomada. A empresa que tem um comércio de rua, ela tem um outro formato. Uma empresa que tem o seu back-office funcionando aqui em São Paulo ou em outro local da federação, com um número acima de 50 a 100 pessoas, ela vai ter um outro formato. Então, é muito importante que vocês tenham conhecimento das regras próprias do modelo de negócio que vocês detêm e as regras que cada região, governo do estado e prefeitura, estabeleceu, juntamente com a Superintendência do Trabalho e Emprego e o Ministério do Trabalho, para regular essa retomada ao trabalho. Um outro ponto é horário de funcionamento. É muito importante que o empregador tenha ciência que existem tratativas também próprias sobre o horário de funcionamento a partir do seu perfil de empresa. Algumas empresas estão com uma restrição muito grande de horário exatamente por conta da interação com o público, seja o público cliente final, seja fornecedores que tenham a dinâmica de comparecer à empresa com frequência. O outro ponto é atendimento ao público que nós falamos, quantitativo de profissionais que podem estar presentes e distanciamento de postos de trabalho. Nós estamos falando, alguns documentos, algumas normativas do Ministério da Saúde sugerem e determinam 1,5 metro de distância entre postos de trabalho. E isso não é só considerando a lateral, considerando todos os sentidos dos postos de trabalho. Não raras vezes a empresa pode até não ter estrutura predial para manter esse distanciamento, então seria necessário até se fazer um rodízio desses profissionais. Um outro ponto é mapear os profissionais relacionados a grupo de risco. Isso é muito importante. Os grupos de risco são aqueles profissionais acima de 60 anos e com comorbidades que os deixem muito vulneráveis ao Covid-19. Falamos então das pessoas que têm diabetes, os cardiopatas, os obesos, os fumantes, e isso tem sido aí uma construção do Ministério da Saúde, dos órgãos da saúde, para definir esses perfis, até porque a Covid é uma doença ainda em fase de reconhecimento e descoberta. Pode ser que daqui a alguns meses nós tenhamos uma outra visão. Oi, Lute. Eu sei que a gente vai tocar nesse assunto um pouquinho mais à frente, mas eu acho que nesse ponto já seria bom a gente fazer essa discussão, trazer essa discussão, né? Mas como que eu vou ter que pedir para o médico, para a pessoa ir no médico, confirmar, me trazer uma declaração do médico lá, falando que ela é diabética, que ela é hipertensa, que ela é do grupo de risco, né? Como que eu operacionalizo esse processo, né? De quem é do grupo de risco, né? É o melhor dos mundos, Lute. O mais adequado seria que o empregado, ele fatalmente vai ter a primeira manifestação de que ele pertence a um grupo de risco. Nós temos um cliente que a empregada, ela mandou um relatório médico informando, laudado pelo médico dela, a determinada doença em que ela estaria enquadrada no grupo de risco e não poderia retomar as atividades. Isso é uma atitude proativa do empregado. Vão ter aqueles que, por desinformação, por medo de perder o emprego, nada informarão. O que nós recomendamos? Que a equipe de segurança do trabalho, na atividade de monitoramento, que falaremos mais à frente, acione cada um dos empregados com um pequeno questionário bem personalizado que cada empresa faria de acordo com a sua filosofia, com a sua forma de interação com o empregado, a fim de monitorar, entre outros temas, também a existência de comorbidade. A questão da idade, como todos já estão regulares no e-social, com as informações atualizadas em ficha registro de empregado, isso não é um grande problema. O problema são as comorbidades. Então, a nossa recomendação é que se faça esse mapeamento. A partir da informação falada do empregado, pode-se sim, isso, como o Lute mencionou, se exigir do empregado a evidência documental para que a equipe de segurança do trabalho de cada uma das empresas de vocês
possa validar. Nós estamos num momento de pandemia, mas também as pessoas, infelizmente, existe um grupo da nossa sociedade que aproveita esse momento tão grave e tão sensível para a prática de fraude. Então, é necessário auditar esse documento. Como é essa auditoria? Se recebe esses laudos, se recebe essas informações, essa informação médica, pode se ligar para o consultório médico ou hospital. Em existindo o CID e a identificação do médico com o CRM, questionar apenas: a Ismênia, minha empregada, esteve no seu hospital com consulta com o Dr. Lute no dia tal, passou por alguma consulta? São checagens que não entram na dignidade da pessoa humana, na privacidade, mas que garantem uma avaliação e uma qualidade desse documento. É uma segurança da empresa. Se o empregado fraudar esse documento, ainda que nós estejamos em período de pandemia, a partir do momento que o hospital seja incitado a enviar para a empresa uma declaração refutando aquele documento médico, este documento eu não reconheço. A Ismênia não esteve no meu consultório, no meu hospital, em tal data, em tal horário, com tal médico. Tal médico não existe. Nós vamos ter, então, uma evidência material de que aquele documento foi fraudado. E mesmo na situação de pandemia, este empregado pode ser mandado embora com justa causa, por conta da fraude cometida. Ok. Um outro cuidado que nós colocamos aqui como obrigação do empregador é a disponibilização ampla de elementos de higienização. Então, nós colocamos aqui, por exemplo, o álcool 70. Isso deve estar em postos de trabalho, banheiro, copa, todos os lugares possíveis deve existir. Recomenda-se também a disponibilização ampla de sabonete líquido, forma para se secar as mãos, toalha, papel toalha e não a toalha em tecido, por conta da contaminação, então meios descartáveis. A higienização constante dos postos de trabalho e do meio ambiente de trabalho. Ismênia, o que é esse constante? Depende da sua operação, depende do trânsito de pessoas, da quantidade de pessoas. É importante que essa cultura de manutenção da higiene, e não só da higiene das ferramentas de trabalho, do chão, da parede, mas também orientar os empregados a manter o próprio celular sempre higienizado, chaves. Tudo isso parece que tem que vir de casa, do berço, mas neste momento de pandemia, cabe ao empregador assumir esse papel e levar essas orientações aos seus empregados. Toalha de papel que nós falamos, ambiente ventilado. Imagine o seguinte, que o seu escritório, a sua empresa, ela detenha determinados setores com janelas fechadas hermeticamente e somente um sistema de ventilação mecânico. Isso é muito perigoso. O melhor dos mundos seria que você mantivesse sempre a ventilação natural, porque é ela que permite a ampla troca de ar. Se não for possível, se for somente possível a ventilação mecânica, o ideal é que os prazos de higienização desse ar-condicionado, desse sistema de refrigeração central, eles sejam substancialmente reduzidos, especialmente se no ambiente de trabalho ocorrer a existência de alguém com Covid positivo. Isso. Seria uma limpeza imediata, né? Seria uma limpeza imediata. É o melhor dos mundos, Lute. Porque, segundo as notícias de saúde, nós temos que o vírus do Covid, ele tem maior ou menor tempo de vida a depender da superfície em que ele se deposita. Então, a partir do momento que a partícula ela é dispensada, ela é dispersa no ar, e esse ar mecânico, ele traz esse movimento de reter o ar do ambiente, tratá-lo e devolvê-lo, a gente tem ali uma condição de contaminação que ainda não se sabe o quão incerta ela é. Então, é um cuidado a se ter. Estamos falando também em impedir aglomerações, inclusive em refeitório, né? Aquele espacinho do café. Então, essa cultura de não se ter aglomeração em nível nenhum, ela é essencial. Reunião com o cliente, evitar ao máximo. Flexibilização dos horários de entrada e saída. Veja, eventualmente nós temos uma prática muito arrumada nas dependências da companhia, mas o trajeto casa-trabalho, trabalho-casa, acaba tendo como impacto, pelo uso do transporte público, a aglomeração inerente ao transporte. Então, pode ser uma medida bastante adequada recomendar que esses empregados utilizem nesse período carro particular, e vou fazer um adendo sobre isso em alguns minutos, ou
carona com pessoas em que sejam da mesma convivência do núcleo familiar, para que não se pegue carona com um terceiro, ou aqueles que não têm essa possibilidade, que o empregador flexibilize esse horário de entrada e saída, ainda que se mantenha, se for possível, pelo formato do negócio, a jornada de 8 horas, mas que se faça uma flexibilização dessa jornada para que o profissional não esteja sujeito ao transporte público nos horários de pico, que são usuais no início da jornada, entre 8 e 9 horas, e entre 5 e 6 horas da tarde. Essa flexibilização ela pode ser documentada de uma maneira bastante simples entre empregador e empregado, fazendo os considerandos, né, as anotações iniciais, informando que se dá por um momento limitado, enquanto durar a pandemia, o estado de calamidade pública, que no início desse slide a gente faz uma menção ao decreto legislativo 6 de 2020. Esse decreto ele fixa o período de calamidade pública até 31/12 de 2020. Então, é bem razoável que até 31/12 de 2020 nós tenhamos essas tratativas tete a tete com o empregado para garantir a ele um maior conforto, uma maior segurança no exercício das suas atividades. O que eu falei com relação a dar a oportunidade do empregado que recebe o vale-transporte, deixar de receber esse vale-transporte para usar o transporte privado, é possível? Pode ser uma medida. Pode ser uma medida que, neste período de pandemia, a empresa faça uma negociação direto com o empregado, por conta da atipicidade do momento, isso não sem riscos, mas é bastante defensável e razoável. Se suprima o vale-transporte e esse vale-transporte passe a ser concedido como uma ajuda de custo. Essa ajuda de custo que o empregado levaria para fins de pagar combustível, estacionamento e despesas com o uso do transporte privado. Pode ser uma medida, desde que o documento seja bem redigido e adequado a essa realidade. Nós colocamos também instruir as boas práticas, né? Então, todas essas medidas de lavar a mão, não coçar o olho, não tocar a máscara, coisas que a gente espera que a pessoa já tenha conhecimento, mas não tem. São cuidados que cabem a nós, como empregadores, sempre divulgarmos. Mantermos atualizado um plano de ação, e um plano de ação multidisciplinar, em que envolva departamento pessoal, recursos humanos, a área de operação, o seu jurídico. É um plano multidisciplinar para ter uma contingência em caso de doença ou dos empregados atuais da empresa ou daqueles que são conviventes com ele. E as entregas de EPI, certo? Tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para colocar no chat que a gente vai acompanhando. Temos alguma coisa, Lúcio? Podemos passar para o próximo? Vamos passar para o próximo. Ótimo. Falamos aqui no próximo slide sobre os equipamentos de proteção individual. Quando começou a pandemia, muito se discutiu sobre a validade ou não de entregas de máscaras de tecido, ou se deveria apenas se utilizar a máscara, que é efetivamente um EPI, que é chancelada pelo atual Ministério da Economia e Superintendência do Trabalho e Emprego. Existiu uma nota de recomendação do Ministério do Trabalho e Emprego, a número 3 ou 4, está no acervo que nós disponibilizamos para vocês. E a nota informativa número 3, do Ministério da Saúde, está aqui ao final do slide. E nessa nota informativa, o Ministério da Saúde, ele faz um arrazoado informando que, uma realidade que todos sabemos, as máscaras de proteção, que são efetivamente EPI, elas estão escassas no mercado e elas são imprescindíveis. Começaram a faltar. E elas são imprescindíveis para a equipe de saúde. Então, o que o Ministério da Saúde passou a recomendar, e veja, essa é uma nota informativa, é uma recomendação, mas nos parece muito viável. Ele passou a recomendar o uso de máscaras de tecido. E aí ele traz algumas especificações nessa nota acerca de qualidade de tecido, tecido duplo. E, Lute, você também trabalha na Direto, também passa pela sua mão essa questão de custo de máscara. O custo de máscara descartável, aí pensando a longo prazo, acaba saindo mais caro, concorda? Acaba sendo um pouco mais caro, sim, a longo prazo, né? Porque a orientação é de que sejam disponibilizados tanto o descartável quanto a de reutilizável, tecido, né? De 2 a 3 horas, né, a troca. Ou em caso de umedecer, né? Seja por suor ou por
Ou pela fala. Exatamente, né? Isso. Então, o nosso racional é esse. A utilização da máscara descartável, como ela tem uma vida útil muito curta, e como tem essa deficiência de mercado, que as empresas privilegiem o uso de máscaras, não precisamos nem colocar no termo de ETI de tecido, máscaras reutilizáveis, que são as de tecido, duplo, triplo, com a especificação do tecido que é utilizado, e na entrega dessa máscara, tudo que a gente faz em termos de segurança do trabalho precisa ser documentado. Se você vai entregar a máscara fisicamente para o seu empregado, que é bastante natural, então foi como o Lúcio lhe mencionou, que sim, faça uma entrega já pensando na jornada e na troca entre 2 e 3 horas dia, mais as pontas, trajeto casa-trabalho, trabalho-casa, para que esse empregado ele tenha um kit próprio. E se ele trabalhar todos os dias, ele tem esse kit em volume dobrado, para que o kit que ele usou na segunda-feira, ele possa levar para casa, higienizar, e na terça ele ter o kit reserva, e assim sucessivamente ir alternando. É importante também destacar, Ismênia, que por mais que não tenha, né, registro no Ministério do Trabalho, mas é um EPI, né? E é um EPI fornecido pela empresa para essa situação que estamos vivendo agora. Então, a empresa tem também o direito, né? Não é o dever nesse caso, mas é dever também, mas é o direito de cobrar do funcionário a utilização da máscara que foi concedida a ele. Não adianta eu conceder uma máscara para o funcionário e o funcionário aparecer com uma máscara de uma camada de pano totalmente inadequada, ao contrário dos cuidados que eu tive ao adquirir uma máscara para ele, né? É isso mesmo. Então, eu, como empregador, eu posso cobrar dele a utilização daquela máscara, inclusive adverti-lo, né? É isso mesmo. E isso que o Lúcio trouxe é uma prática que a gente observa que é muito comum. As pessoas, elas compram as máscaras de tecido para uso próprio, a do empregador acaba tendo uma qualidade melhor, mais conforto, e ele dilui isso na família e usa qualquer máscara. Algumas empresas, inclusive, têm adotado o cuidado de fornecer máscaras com um pequeno timbre da empresa, né? Pode ser uma medida? Pode, não assim, não pode ter qualquer símbolo que possa gerar um desconforto, uma desonra para o empregado. Mas se for simplesmente o símbolo da empresa, o nome da empresa, não há problemas. E sim, no termo de entrega de EPI, o Lúcio tem toda a razão. Deve ser deixado muito claro a obrigatoriedade do uso da máscara, que, por exemplo, no estado de São Paulo decorre de lei, e deve também ficar claro que o uso das máscaras concedidas pelo empregador são só para uso relacionado ao trabalho. Se o empregado falar, me incomoda, não quero usar, cabe sim a aplicação de advertência, na reincidência, suspensão e justa causa. Há, inclusive, colegas da área trabalhista que defendem que o empregado, na recusa ou na negligência, já poderia ser aplicada a justa causa de imediato, porque nós estamos falando de um problema de saúde pública. Nós estamos falando de um mal que o empregado faz a si e ao outro. Então, dada a gravidade da situação, seria possível a justa causa. Nós recomendamos primeiro a advertência, a suspensão e a aplicação da justa causa para uma maior segurança jurídica da empresa. Dentro do rol desses EPIs, além da máscara, recomendamos inclusive a entrega de um álcool em gel, se possível um pequeno ou um que se coloque na mesa, o que for adequado à operação. Mas isso também ingressando no rol dos EPIs. Uniformes, a depender da operação, também numa quantidade suficiente para troca, né? Até porque há alguns médicos da área de segurança do trabalho e mesmo Ministério da Saúde, muito se fala do quanto que o Covid ele também adere à roupa, tanto que a recomendação é que ao se retornar para casa, se retire a roupa e se deixe no local segregado, ou lave imediatamente de forma individualizada, ou se mantenha no local segregado. Pode ser interessante, a depender do formato da operação dos senhores, que se avalie a concessão e entrega de um outro kit de uniformes. E o Face Shield, que é aquela máscara acrílica, que é um impeditivo também para gotículas que possam ser expelidas caso esse empregado tenha algum contato com o público e esse público, vocês observem que ele não tem ainda a cultura do uso das máscaras. Há alguns inconvenientes, mas o inconveniente é da situação que estamos e todos vamos nos adaptar em algum momento, certo?
Medidas de proteção adicional que nós recomendamos são aquelas simples, envolver em Magipack ou qualquer equipamento possível as ferramentas de trabalho para garantir a higienização constante, o alinhamento da equipe de segurança do trabalho interno ou com uma consultoria externa, analisando o ambiente de trabalho de cada um dos senhores, e aquelas empresas que estão em prédios comerciais, é essencial que um e-mail, uma carta de comunicação seja enviada para que os senhores, observando que esse prédio comercial não está com práticas de segurança, higienização de elevadores, que é um dos locais de maior nível de contaminação, não estão sendo praticadas as medidas adequadas à proteção das pessoas que ali transitam, é importante que vocês tenham a documentação de que vocês provocaram essa administração condominial. Porque caso o empregado tenha um contágio do Covid num elevador, no manuseio de alguma área coletiva, há ali uma evidência de que a empresa adotou os cuidados necessários. Tudo sempre formalizado, certo? Vamos passar para o próximo. Os riscos que a empresa tem em não cumprir essas medidas e outras que a equipe de segurança do trabalho possa apontar, está com relação ao reconhecimento do Covid como doença do trabalho. Vejam, a medida provisória 927, no seu artigo 29, ela, quando foi editada na sua primeira redação, ela dizia que o Covid não seria reconhecido como doença do trabalho, a menos que o empregado comprovasse em juízo que existia nexo entre a doença e o trabalho. Como que se daria esse nexo? Esse nexo se daria com o empregado comprovando que a empresa não adotou qualquer cuidado. Exatamente por esse motivo, quando nós aqui, no slide anterior, falamos de tantas medidas de proteção, nós recomendamos que não apenas vocês façam os recibos de entrega, mas também que vocês façam registros fotográficos do ambiente de trabalho. O registro fotográfico do quanto vocês protegeram esse ambiente de trabalho é utilizado por nós, advogados, inclusive perante o Ministério Público do Trabalho, para proteger a empresa, que é essa parte final que nós indicamos aqui na apresentação, neste slide. Então, é necessário cumprir todas as medidas, evidenciar em termos e recibos, assim como evidências fotográficas. Um outro risco que a empresa assume ao não adotar essas medidas de proteção é que o empregado, ao ser afastado, se o caso, por conta do Covid, por mais de 15 dias, há o encaminhamento natural ao INSS. Neste encaminhamento, é possível que o INSS, a depender das informações colhidas com o empregado, ele relacione aquele benefício que seria de doença, sem nexo com o trabalho, ele passe a ser com nexo com o trabalho. As empresas que lidam no ramo de saúde, que eu observei aqui no chat que nós temos algumas pessoas que atuam nesse nicho, elas estão mais expostas. Veja que o STF, ele discutiu o artigo 29 da medida provisória 927, no sentido de que não caberia ao empregado a comprovação do nexo com o Covid e o ambiente de trabalho, mas esse é um ônus do empregador dizer que não tem. Só que para as empresas do ramo de saúde, essa decisão do STF, invertendo esse racional, dizendo, não, a empresa que tem que comprovar que o local de trabalho dela estava dentro da conformidade e que o empregado possivelmente contraiu a Covid em qualquer outro ambiente. Hoje é essa regra que está valendo por conta dessa decisão do STF, quando ele apreciou, aqui no final desse nosso slide, mostram todas as ações diretas de inconstitucionalidade que o STF apreciou e disse, é o empregador que deve comprovar que o seu ambiente de trabalho estava ok. Então, veja que a nossa obrigação voltou a pesar. Para as empresas do ramo de saúde, muito mais. Vejam também que, ao não cumprir essas diretrizes, que vão sim gerar um desembolso, vão gerar algumas burocratizações da atividade, elas são econômicas, perto do passivo relacionado, por exemplo, a sequelas que envolvem uma pensão vitalícia, envolvem um dano moral. Menina, que exagero pensão vitalícia, mais ou menos. Nós temos observado nas mídias que existem alguns indivíduos que contraem o Covid e ficam com algumas sequelas respiratórias, sequelas cardíacas, sequelas de diversos níveis. Como nós dissemos...
Até secundária. Por exemplo, trata-se de uma infecção viral que pode se evoluir para uma infecção bacteriana, né? E na infecção bacteriana, ela pode acabar afetando as extremidades dos membros, né? E aí a pessoa pode ter uma amputação, pode ter alguma coisa mais grave, um agravamento de uma situação, né? Causada pela Covid, né? Pela Covid, é isso mesmo, Lute. E aí veja que essa sequela, como o Lute bem trouxe, ainda que ela não seja totalmente incapacitante, ela venha a gerar uma pequena incapacidade. Existe a SUSEP. A SUSEP, ela tem uma tabela que ela deixa precificada cada parte do nosso corpo. Esse dedo são os nossos mais valiosos se a pessoa é destra como eu. Porque são os dedos em que você firma a pegada de muitos objetos, de uma escrita. Então, cada parte do corpo, em tendo essa precificação, a partir de uma perda definitiva decorrente da Covid no organismo do seu empregado, esse empregado ele pode perfeitamente no judiciário afirmar que a empresa, por negligência ao cuidado do seu ambiente de trabalho, gerou uma sequela permanente, e aí ele não vai receber o salário inteiro até o fim da vida. Ele pode receber um percentual, mas é um percentual que vai ficar dentro da sua folha. Inclusive, entra naquela situação que a gente conversou também na semana passada, que existe um projeto no Congresso de uma indenização pontual para profissionais da saúde que foram incapacitados por Covid, né? Ainda não tem definição ainda se seriam da saúde pública, se seria da saúde de um modo geral, o valor dessa indenização, quem pagaria a princípio, pelo que eu entendi, é o governo, mas se isso for de fato aprovado, isso abre precedente para um monte de coisa, né, Ismene? Exatamente, exatamente. E isso que o Lute trouxe de precedente, isso se aplica por analogia, né? A negligência do empregador pode ocorrer em qualquer nicho, em qualquer ambiente de trabalho, e uma lei como essa pode ser trazida para outros nichos. Um outro risco que nós observamos são as fiscalizações da Superintendência do Trabalho e Emprego e do Ministério Público do Trabalho. Eu percebo aqui no chat que nós temos empresas dos mais diferentes portes, e eu tenho certeza que muitos de vocês já receberam um ofíciozinho, uma notificação do Ministério Público do Trabalho, apenas para checagem. Alguns dos nossos clientes tiveram denúncia, porque os empregados não queriam retornar ou porque estavam com práticas deficientes de fato, e o Ministério Público do Trabalho está com uma força-tarefa absolutamente voltada para esse tema. Então, todos esses cuidados que nós estamos recomendando são muito importantes para a segurança das empresas. Um outro ponto que nós trouxemos aqui imagine que você já está em operação, e aí você precisa repensar o seu ambiente, entender a quantas anda, o quão protegido você está ou não. Então, essa preparação do ambiente, ela passa por um checklist. Você se preparando para iniciar, ou você já tendo iniciado. Aqui pensando, eu vou começar a trabalhar. O que eu posso fazer? Eu quero começar agora em agosto. Avalie essa questão do fornecimento de EPIs, treinamento online, são treinamentos simples, que você pode disparar no WhatsApp para o seu empregado, montar uma informação no YouTube, não precisa de nada rebuscado. Às vezes a gente quer fazer o excelente e a gente não consegue fazer o bom. O bom já vai estar muito, muito bacana, já vai cumprir a finalidade. Documenta, um e-mailzinho, né, Lute? Isso, um e-mailzinho pode ser feito. Qualquer medida, WhatsApp, e-mail. Eu vou voltar com a minha equipe, vou dividir a minha equipe em 3 partes. Uma parte vai trabalhar segunda, uma terça e uma quarta. Separar uma sala de reunião aberta, sem aglomeração, um ambiente que seja possível, fazer a apresentação, a ata, ou não, ou mandar o ok por e-mail. Quanto menos papel, menos contato, menos aglomeração, melhor. E aí cada um avalia de acordo com a sua realidade. Comunicação ostensiva nas dependências da empresa, tudo registrado com foto. O álcool, um protocolo de higienização no banheiro, ter ali, lembrando a pessoa como lavar as mãos. Não é uma medida 100% segura a questão da temperatura que nós colocamos aqui, mas nós observamos que muitas empresas têm feito isso tem caído muito bem para o Ministério do Trabalho e Emprego e também é uma proteção para as empresas.
o empregado com Covid, que não seja o assintomático, que manifeste o sintoma, a febre é um sintoma recorrente. E aí você tem aquele termômetro que pega aqui na testa, com infravermelho. O custo não é alto e é interessante que se mantenha. E é importante também, em vocês, aplicando essa medida de controle de temperatura, se manter um registro diário. Medi a temperatura do LUT, hoje, no dia 27, tal hora, estava assim, estava essa temperatura, para que você mantenha esse histórico, em sendo questionado das medidas que você adotou para a proteção dessa coletividade, você tem mais este documento. O distanciamento dos postos de trabalho que nós mencionamos, a comunicação a clientes, equipe e fornecedores sobre o horário de funcionamento diferido, por um cuidado com a pandemia, e o registro. Isso é quase uma lavagem cerebral, de tanto que repetimos. O registro de todas as atividades. É importante essa parte de comunicação dos clientes, fornecedores, né? Que documente também, né, Ismênia, para eles, que eles estão pedindo que eles notifiquem a nós, né, no caso, né, que tivemos contato com ele, caso algum funcionário dele venha a manifestar os sintomas, né? É importante ter essa comunicação, né? Essa solicitação vindo da empresa para o cliente, para o fornecedor, né? Ainda mais se for um fornecedor recorrente, né? Nós temos muitas vezes as empresas de limpeza e higienização das dependências da empresa, que são terceirizadas, as empresas de segurança, vigilância. Então, eu acho que é uma medida assim, Lute, muito importante, porque essas pessoas, elas têm um convívio direto e indireto, ainda que breve, com os nossos empregados, e nós temos que pensar dentro de uma coletividade uníssona, né? A preservação é de todos. E aí o Lute me fez lembrar, em 2017, a lei do temporário, ela teve uma alteração em março, em que o Legislativo incorporou no seu artigo 5º a determinação de que as empresas, elas sejam responsáveis, as tomadoras de serviço, pela fiscalização acirrada relacionada à segurança do trabalho dos seus prestadores de serviço. Então, este cuidado que o Lute traz não é só um plus, é uma decorrência de lei. Então, é muito importante, sim, acho que é uma medida bastante adequada, por escrito ou por e-mail. Imaginemos, então, que vocês já estejam em operação. Como é que se faz para avaliar o ambiente de trabalho? Neste caso, você já está em operação, nós sugerimos alguma coisa mais profissional, porque não existiu planejamento. E veja, não é uma crítica nem um juízo de valor. A necessidade, eventualmente, trouxe a determinação de que a empresa iniciasse com mais brevidade possível. Então, recomendamos uma avaliação técnica da situação atual. Avaliação técnica essa, um engenheiro de segurança do trabalho, um técnico de segurança do trabalho, para que ele analise as normas exigidas para o seu formato de operação, a revisão dos seus métodos de trabalho, ver o que é possível, retirar o toque do papel, a movimentação de pessoas, e implementação breve das medidas de segurança e contenção do Covid, né? Que aí volta aqueles pontos que nós trouxemos, mas por que nós sugerimos já o ingresso de uma pessoa mais técnica? Porque nós não sabemos a extensão e eventual contaminação que já possa existir. Então, um olhar mais técnico pode ser mais efetivo. O planejamento, ele evita. Então, o preventivo pode ser com alguma suavidade. Aqui nós estamos falando de medidas corretivas, então merece uma assertividade real. Quando nós falamos aqui nas questões de monitoramento, sugerimos então que vocês mantenham questionários de interação com os profissionais, inclusive se eles estiverem em teletrabalho. Não é da nossa cultura o trabalho em home office. Nós estamos acostumados a dividir espaços coletivos trabalhando com os nossos colegas. Então, mesmo o monitoramento dentro do ambiente de trabalho ou em home office, ele é muito interessante. Para aqueles que estão todos unidos no mesmo ambiente, é importante para que se evite a contaminação de pessoas e possa se antever problemas maiores do contágio do Covid. Para aquelas empresas que estão com a equipe pulverizada na condição de teletrabalho home office, é importante até para que se mantenha esse contato com os profissionais e se avalie o quanto esses profissionais, nas suas decisões particulares, estão aderentes às melhores medidas de isolamento. Porque nenhum empregador deixou seus empregados em home office e teletrabalho
porque assim desejou neste momento. Fosse uma coisa planejada, uma cultura da empresa, é uma situação. Quem o fez agora, no início do ano, fez por uma necessidade. Então, a partir do momento que foi feito por uma necessidade pela pandemia, é de se esperar que esses empregados se mantenham em isolamento em todos os cuidados que os órgãos de saúde têm trazido. O alinhamento com o plano de saúde também é muito importante. Há algumas empresas de plano de saúde empresarial que já têm disponibilizado o serviço de teleatendimento e teleatendimento dos seus empregados, dos seus conveniados e a testagem do Covid. O teleatendimento ele é importante porque em um profissional sentindo alguns dos sintomas típicos do Covid pode não se deslocar até o hospital, que é uma área de ampla contaminação. Pode ter um atendimento online, um monitoramento dessa empresa de plano de saúde e quanto menos vidas, e aí pode até parecer uma visão fria, mas é uma visão que o empresário deve ter. Quanto maior o nível de utilização do plano de saúde, mais se encosta naquela cláusula de sinistralidade. E na renovação do contrato, é possível que se tenha um reajuste mais pesado. Então, essa medida que a empresa tem de sinergia com o plano de saúde, de monitoramento, inclusive pensando lá na frente, na renovação do seu contrato, para que a renovação se dê da maneira mais tranquila possível, sem o alto uso do plano e sem estourar o reajuste anual que é praticado. A testagem do Covid, nós observamos que os profissionais de saúde têm questionado muito a qualidade. O Lute sabe melhor do que eu, né? Os testes. Tem o teste do nariz, tem o teste do sangue. Tem um período, né? Depois que você contrai, apareceu o sintoma, tem um período. Não adianta você já colocar o funcionário para fazer o teste, porque não vai dar negativo, ele vai voltar a trabalhar e vai contaminar mais pessoas, né? Nesse caso, nesse cenário, né? Que pode passar pela cabeça da gente, né? Então todos têm um prazo, ele pode dar falso positivo, é toda uma dinâmica que os médicos têm, que os profissionais da saúde têm analisado na hora de colocar a testagem, né? Eu acho que todo mundo já pode ter passado por uma situação e falar, fui lá e eles não quiseram testar, não fizeram teste nem nada, mas não é por isso, é porque em alguns organismos demoram muito para aparecer, então eles procuram ver uma brecha de tempo que dê maior assertividade no processo. Pronto. E por isso é tão importante essa sinergia com a empresa do plano de saúde, porque ninguém melhor do que os médicos para trazerem as melhores orientações de como conduzir esse diagnóstico dos trabalhadores. Nós temos uma empresa que eles ficaram em condição de isolamento, quarentena, por poucos dias, porque é uma empresa que tem uma base na Itália e no início do ano tiveram circulações de pessoas Brasil e Itália. E essa empresa fechou ali por 1-2 semanas e no retorno das atividades entendeu por aplicar o teste do sangue. É o PCR, né, Lute? O do sangue, o de farmácia. E muitos empregados tiveram o Covid confirmado e alguns não tiveram. E o médico de segurança do trabalho, que foi o grande divisor de águas, que ele disse, minha gente, não adianta fazer o teste, eu preciso avaliar o conjunto de sintomas, o conjunto de hábitos dessas pessoas num dado período, esse profissional que esteve Brasil e Itália, com quem ele interagiu, para que a gente faça a quarentena de 14 dias, que é o prazo que normalmente o vírus se manifesta, e aí a gente retomar com alguma tranquilidade. Então percebam que a avaliação multidisciplinar ela é imprescindível. Quando nós falamos de monitoramento, analisar e termos nome de cada empregado que adoeceu é essencial. Por quê? Porque a Lei 13.979 de 2020, no seu artigo 6º, parágrafo 1º, que nós destacamos aqui na apresentação, ele traz a obrigação da empresa em sendo acionada pelas autoridades competentes, informarem aquelas pessoas que foram infectadas ou que tiveram suspeita de Covid, de coronavírus. Então, é necessário que a empresa realmente tenha essas informações à mão. E, pensando também um pouco mais à frente, nós estamos em vias de suportar a Lei Geral de Proteção de Dados, que fala de privacidade. E, em tempos de teletrabalho, as questões de prejuízo de acesso a informações pessoais,
hacker, internet, privacidade, enfim, são muito sensíveis. Os dados que envolvem a pessoa, o indivíduo, e os dados que envolvem as questões de saúde, diagnóstico, acompanhamento, a Lei Geral de Proteção de Dados denomina esses dados como dados sensíveis. E eles merecem uma proteção a mais. Então, é importante que cada empregador tenha um termo de autorização dos seus empregados, por isso que nós colocamos ali na apresentação do quanto que a gente pode entrar na privacidade da pessoa. Então, termos uma autorização em que a pessoa autorize que a gente entre neste bocadinho na sua privacidade, porque é um cuidado com o profissional e com os seus colegas de trabalho. Muito bem? Para o próximo. Adoecimento. Nós falamos aqui nesse slide sobre as condições de adoecimento do empregado ou dos seus conviventes. Os conviventes não vamos entender apenas esposo, esposa, filhos, vamos entender também aqueles que dividem casa com terceiros, qualquer pessoa que divida o mesmo espaço físico. Esse empregado que adoeça, o nosso empregado, ele deve levar o atestado, por óbvio. Já existe um CID próprio do Covid, e esse atestado, teoricamente, deveria vir com o CID do Covid expresso. É sempre importante que se cheque também esse atestado para que se evite fraude. É possível que o familiar ou o convivente do nosso empregado também tenha o diagnóstico positivo de Covid. Ismênia, mas eu não tenho nada a ver, não é meu empregado, tem a ver. Por conta do alto nível de contágio do Covid, as autoridades elas têm recomendado que se um convivente tem o diagnóstico de Covid confirmado, o nosso empregado também fica afastado por 14 dias. Não raras vezes, o médico, sabendo que ele questiona se existem outras pessoas naquele convívio familiar e lista o nome delas. A Ismênia mora com o Lute, mora com a Márcia, então coloca ali. O Lute adoeceu, a Ismênia e a Márcia precisam ficar com 14 dias em política de isolamento. Isso é a melhor conduta. Mas se nós não tivermos esse cuidado desse médico, precisamos sim exigir do nosso empregado que traga para nós a declaração médica, atestando o Covid do convivente, para que a gente possa fazer a validação com a segurança do trabalho da empresa e encaminhá-lo aos 14 dias em isolamento. E aí, veja, esses 14 dias que ele ficará em isolamento, se for possível delegá-lo o trabalho em home office, é absolutamente possível, porque ele não está doente. Ele está apenas em isolamento para um cuidado com a saúde do profissional e do grupo de empregados. A partir do momento que ele desenvolve o sintoma e procura um médico e se atesta a doença, aí sim ele está de atestado, impossibilitado de executar qualquer tarefa. É isso mesmo. Enquanto ele não desenvolver sintoma, é somente um isolamento preventivo, né? Isso. A possibilidade dele ser assintomático ou não. Esses dias em que ele ficar, imagine se me diga assim, Ismênia, ele opera máquinas, ele fica no operacional, ele é operador de empilhadeira. Não tem como eu deixá-lo em home office. Se eu vou deixá-lo 14 dias em isolamento, eu não tenho o que fazer. Então, esses 14 dias de isolamento não podem ser descontados do salário desse empregado. Ismênia, posso debitar do banco de horas? Não é recomendado. É um isolamento para fins de saúde, não traz impacto ao salário do empregado. Ismênia, posso colocá-lo então em férias? Nós tínhamos a MP 927, que já perdeu a vigência, que permitia a comunicação de férias com 2 dias apenas de antecedência. Nós não temos mais esse regramento. Os atos que nós praticamos na vigência da 927, tudo bem, estavam respaldados em lei. Agora a gente não tem mais. Então, o ideal afasta 14 dias, é um pequeno prejuízo pela ausência de um recurso na empresa, mas é a medida mais adequada. O monitoramento desse empregado é necessário e o retorno ao trabalho é apenas com a expressa liberação médica. Ah, mas, Lúcia, eu estou me sentindo bem, deixa eu voltar? Expressa liberação médica. Estamos todos num caminho que desconhecemos com o Covid. A parte de gestão de atestados médicos que nós apresentamos aqui, ela é absolutamente importante. Vocês percebam que nós estamos fazendo com vocês 2 lavagens cerebrais, né? A lavagem cerebral número 1 é documentem tudo, tirem foto de tudo. E a segunda parte da lavagem cerebral é o apoio ao SESMIT. É essencial.
A gestão dos atestados ela é importante para que você possa analisar as suas rotinas a partir do recebimento desses atestados, o que eu posso fazer para evitar a propagação, o que eu posso fazer para potencializar as medidas de evitar o contágio e a disseminação do Covid na minha empresa, qual que é o nível de risco da sua operação em termos de saúde, seja porque o seu ambiente é hermético, você não tem um refeitório grande, você não consegue fazer um rodízio, tudo isso precisa ser pensado, por isso essa análise multidisciplinar. Eu tenho atendimento ao público, que público é esse, qual a rotatividade, são medidas a se pensar. Alguns comércios, não sei se vocês perceberam, instalaram aquelas placas acrílicas. Ainda que aquela placa acrílica ela pareça placebo, ela é importante porque ela gera o isolamento físico. Então, são medidas que não vão gerar um custo exacerbado e podem contribuir bastante. Análise do CID, e aí veja, o CID do COVID, ele é próprio, mas como o Lúcio mencionou, quando a gente falou lá atrás em pensão vitalícia, algumas doenças podem ser correlatas ao COVID. Então, a gente fala que são doenças em continuidade, são CIDs sucessivos. É muito importante que a segurança do trabalho analise se é uma doença nova ou se é uma decorrência do COVID. Porque a depender dessa decorrência do COVID, nós vamos falar em seguida, isso pode gerar um tratamento ou outro na questão de gestão de atestados. E o último ponto é, Ismênia, o meu empregado saiu, eu tinha voltado a operar rapidinho, não fiz nenhuma das práticas de proteção ao meio ambiente de trabalho. Ele jura por Deus que ele pegou esse Covid aqui na empresa e quer porque quer a emissão da CART. Devo emitir ou não? A nossa recomendação é não emita a CART. Ainda que você tenha não se atentado a todas as medidas de segurança possível. A primeira recomendação, se esse empregado adoeceu, o afaste, faça uma higienização profunda no ambiente de trabalho, no ar-condicionado, todas as regiões em que ele possa ter transitado, ou mesmo na empresa como um todo, se possível. A sanitização tem sido muito utilizada e adotar aquelas medidas de profilaxia que recomendamos. Mas mais do que isso, por que nós recomendamos a não emissão da CART? A CART, ela é praticamente uma confissão de culpa do empregador. Nós temos tantos focos sociais de possível contágio que é muito crítico para a empresa passar a emitir a CART indiscriminadamente. E se esse empregado ele realmente tiver o convencimento de que ele contraiu a doença no ambiente de trabalho, ele não fica refém da empresa. Para o bem ou para o mal, ele pode se socorrer do sindicato de categoria, que pode emitir a CART. Ele pode se socorrer da Superintendência do Trabalho e Emprego, que pode emitir a CART. E aí o papel da empresa, com a sua equipe de assessoria em departamento pessoal, contabilidade, setor de recursos humanos, é monitorar o benefício do empregado para analisar na carta de concessão se ela vem com o código B31 ou B91. O B31 é uma doença que não tem relação com o trabalho. O B91 já é mais sério, uma doença com relação com o trabalho. E essa doença com relação com o trabalho, se a empresa assim o quiser, ela pode, com o seu SESMIT ou com o seu advogado, apresentar uma manifestação perante o INSS pedindo a reconsideração daquele enquadramento em B91, para que o INSS traga o benefício para uma doença sem nexo com o trabalho. Porque a doença com nexo com o trabalho, ela gera garantia de emprego, estabilidade, a partir do momento da alta do empregado, no retorno ao trabalho, por 12 meses, fora impactos em RAT e SAT, em outras complicações que possam ter. Exatamente. Com relação à gestão dos atestados na folha de pagamento, né? A gente, só para reforçar aqui bem rapidinho, tá, gente? A gente já está finalizando, então, bem em cima da hora também. Mas a gente já falou que a gente tem 2 tipos de atestado, né? Seria um de isolamento, né? E o outro de doença. O de isolamento é quando você teve contato com alguém, né, que desenvolveu os sintomas e testou positivo, né? Ou que mora junto, ou que esteve junto inadequadamente em alguma reunião, alguma coisa do tipo, né?
Se contaminou, a pessoa desenvolveu os sintomas, testou, deu positivo para Covid, você tem um atestado de isolamento. Você vai ficar em isolamento por 14 dias. O doutor Ismênia já explicou que não pode, se eu não tenho como colocar o funcionário para trabalhar de casa, em home office, eu não posso descontar dele, eu não posso ter prejuízo quanto a isso, né? Ele não pode ter prejuízo quanto a isso, né? Quanto ao salário. Mas eu posso colocar ele para trabalhar de casa, se for possível isso, se a função dele assim permitir, tá? E tem o atestado de doença. O atestado de doença é quando a pessoa realmente foi diagnosticada com o Covid, tá? De quem é a obrigação do pagamento desses dias? Bem, no atestado de isolamento, como a Ismênia falou, a obrigação do pagamento é da empresa. Bom, tá? Quando se trata da doença Covid, eu vou contar para vocês aqui uma historinha rapidinho. A nossa legislação fala que os afastamentos, né, até 15 dias, a obrigação do pagamento da empresa, tá? A obrigação do pagamento é da empresa. Daqueles 15 dias de doença do colaborador. O colaborador teve 16 dias, ele tem que ser encaminhado para o INSS para abrir perícia e tudo mais, porque a empresa só vai pagar 15 dias, né? Ponto. Quando veio o Covid, o que o governo fez? O governo se preocupou, seria um número muito grande de atestados para a empresa, e a empresa com falta de funcionário, em crise, ter que pagar 15 dias de funcionários em casa. O que o governo fez? O governo falou, não, emitiu uma lei, aqui eu não consigo ver, Ismênia, está bem na barra do vídeo aqui, o número da lei eu coloquei aqui embaixo. Eu acho que eu tenho ela aqui, peraí. Emitiu uma lei que foi publicou uma lei que foi a 13.982 de 2020, que falou que, olha, os 15 primeiros dias de atestado de Covid, quem paga vai ser o governo. Quem vai pagar vai ser o governo. Ah, mas como que vai fazer isso? O governo dá de abatimento os 15 dias na GPS, ou seja, o empregador paga o funcionário os 15 dias de salário normalmente e recebe um desconto de igual valor na guia de GPS, tá? Só que isso teve validade para abril, maio e junho e deveria ser prorrogado por um decreto que não ocorreu. Então, hoje em dia não existe mais, tá? Até então, até o presente momento, não existe isso. Quem paga os 15 dias da doença do Covid agora é a empresa, tá? E o que muda se for comprovado o nexo causal? Se for comprovado o nexo causal, como a Ismênia estava falando, que vai ser caracterizado como doença do trabalho, né? Além de ter essa estabilidade do retorno do funcionário 12 meses para frente, a empresa também fica obrigada a pagar o FGTS do funcionário durante todo o período de afastamento. Então, é mais um gasto, né, mais um custo para a empresa, né, nesse todo esse cenário que a gente está apresentando para vocês, né? A obrigação e prazo de comunicação de um atestado para o E-Social. Segundo o manual do E-Social, a última versão é o 2.5.01, ele fala que os atestados eles podem ser comunicados até o 16º dia de afastamento, né, do afastamento, ou 7º dia útil do mês subsequente ao afastamento, o que vier primeiro, né? Essa é a nossa obrigação quanto à folha, tá? Acho que a gente pode passar, Ismael. Pode. Quando nós pensamos... Pois não, pode prosseguir. Quando nós entramos na questão de teletrabalho e home office, nós temos percebido que as empresas estão ansiosas para retornar, até porque tem um custo predial, tem a sensação de gestão próxima do empregado, né? Então, que isso traria um maior conforto, ter novamente a equipe consigo. A bem da verdade, o que nós temos percebido é que talvez não seja o mais viável se pensar no retorno daqueles que podem estar em home office e teletrabalho.
É um momento sensível para todos. Lidar com ferramentas como essa de videoconferência não é a coisa que é inerente à nossa atividade, é uma realidade que a gente vem se afeiçoando cada vez mais e firmando uma amizade com esses meios de comunicação. A reunião presencial, ela parece ser mais produtiva, mas hoje em dia a gente tem percebido que dá para se trabalhar muito bem dessa forma. Eu digo para vocês que as minhas audiências à distância, por videoconferência, têm sido assim, bastante tranquilas e é um meio que é possível hoje. Então, a nossa recomendação é, aqueles que puderem, mantenham seus empregados o máximo possível em home office. Os níveis de propagação do Covid, eles têm tido uma oscilação muito grande a depender do estado. O interior de São Paulo, no Brasil, tem tido, o interior de São Paulo, aqui do estado de São Paulo, tem tido índices absurdos. Alguns estados do Brasil têm essa oscilação, não se alcança um platô e uma harmonia desse número a médio prazo. Não há necessidade de se submeter a esse risco. Então, se vocês entenderem por manter e seguir essa política de home office, o que nós recomendamos é avaliem pegar esse valor de vale transporte e transformá-lo com uma comunicação simples com o empregado, por e-mail, enfim, algum meio factível. Quem trabalhará em home office porque é possível, fatalmente tem a ferramenta de e-mail corporativo. Então, uma mera comunicação em que o empregado volta com de acordo, em que se retiraria esse valor de vale transporte, que ele vai deixar de ser utilizado no período de home office, e ele passe a ser, para não gerar desequilíbrio no seu caixa em folha, um custeio de luz e internet. Trocar o vale refeição, que só tem acesso a restaurantes, para um vale alimentação, para que ele possa adquirir ali insumos de cesta básica. Se pensar na formalização de um aditivo de contrato de trabalho para viabilizar o home office, é muito importante. A MP 927 deixou as regras mais elastecidas, traziam alguns prazos que você poderia fazer após. Hoje a gente já pode fazer, não tem nenhum impedimento, é interessante. Um manualzinho de ergonomia para esse empregado, para que ele saiba que ele não pode. É óbvio que eu não preciso falar isso, precisa, você empregador. Tem que falar que esse empregado não pode trabalhar sentado na cama, na rede, tem que ter um posto de trabalho segregado, com um ambiente ventilado e as regras de ergonomia básica. Existia um case no mercado há pouco tempo atrás que a Natura teria fornecido alguns materiais, cadeira, mesa. De novo, é a análise da realidade de cada um. Mas sem qualquer sombra de dúvidas, ferramentas de trabalho básica, computador, celular, teclado, um mousepad, são sim necessários a serem apresentados e fornecidos ao empregado. E aí, vejam, o benefício do home office que nós defendemos, né, neste momento de pandemia, com este olhar de proteção aos empregadores. Nós temos a impossibilidade de trabalho quando o empregado trabalha nas dependências da empresa e ele apresenta um atestado e ele está doente, você não tem como exigir que ele trabalhe, porque ele está, como o Lúcio mencionou, não isolamento por uma quarentena, uma profilaxia, é uma doença, então ele vai ficar descansando. Vai ser mais oneroso para você, enquanto empresa, ter um empregado que manifestou Covid e ter que afastar na condição de isolamento, de quarentena, todos os outros que com ele conviveram num dado espaço de tempo. Não é viável. O home office, ele vai evitar, portanto, a contaminação dos colegas, como nós mencionamos. Geraria, ainda que em maior ou menor proporção, redução de custos operacionais e o afastamento do nexo causal. Como eu, Ismênia, que trabalho em home office desde março, quando surgiu a pandemia, vou dizer que o meu empregador, que me gerou o risco do Covid, se eu não saio de casa, se eu tenho toda a minha infraestrutura para garantir o meu isolamento. Percebam que uma mudança de paradigma neste momento pode ser interessante. E aí, o Lúcio vai trazer contribuições nesse slide que me parecem muito importantes com relação à gestão à distância. Talvez seja uma medida para acalmar um pouco o nosso coração como gestores e mantendo a equipe longe dos nossos olhos. É porque quando a gente tem o home office, né, a gente tem a sensação de que a coisa foge um pouco do nosso controle, né? Mas, na verdade, assim, muda, a gente precisa se adaptar a uma nova didática, realmente, né?
gerir uma equipe, uma grande equipe, uma pequena equipe que seja à distância, traz novos desafios realmente, né? É uma realidade que nós não estávamos acostumados, né? Talvez tenhamos até tido tempo para se adaptar, para se, né, colocar em prática algumas medidas mais atuais dessa no nosso negócio, mas nosso time que está ganhando a gente não vai mexendo, né? E acaba que a gente não se depara com esses novos desafios, né? Então, quais são os principais desafios no teletrabalho? É o controle das atividades, a produtividade, alto nível de estresse. Por que isso? Controle de atividade. Eu estou com a equipe toda trabalhando longe de mim, eu não sei o que eles estão fazendo, que horas eles estão fazendo, né? Eles não estão ali do meu lado no escritório, né? Como que eu faço isso? Como que eu controlo essa atividade? Produtividade. A gente tem que lembrar que o período que a gente está vivendo é uma coisa completamente diferente que nunca foi... Não tem relatos anteriores disso, né? A gente está com a nossa equipe em casa, eu estou com a Ismênia trabalhando na casa dela, só que, ao mesmo tempo, a creche onde ela deixava o filho fechou, está parada, o filho está com ela. Ela está com as responsabilidades dela do trabalho, está com as responsabilidades dela da casa, do filho, de cuidar da criança. Como é que tem produtividade nisso? Né? Dessa forma, né? Como que eu consigo equacionar isso para que tenha produtividade, né? Alto nível de estresse. A gente está passando por um nível elevadíssimo de estresse, que é o excesso de informação, a incerteza de um futuro próximo, né? Vocês, empregadores, né, um estresse da incerteza econômica, financeira que está no mercado, né? Então, é um nível de estresse muito grande também, que acaba impactando nisso tudo. Então, esses são os desafios que são trazidos com a realidade que a gente está vivendo hoje, né? E como que a gente lida com isso? A gente tem que procurar, de alguma maneira, ter formas de mitigar isso, de diminuir, né, minimizar isso tudo, né, aumentando a produtividade, aumentando o controle das atividades. Aí aqui a gente cita alguns exemplos, né, que existem ferramentas hoje que te ajudam nisso, né. Aí existe o Neotríade, que é uma ferramenta de gestão de tempo, de agenda pessoal, que é muito legal. O Gesta é uma ferramenta que a gente usa lá no nosso escritório, que é muito legal, é uma ferramenta de controle de tempo. Você consegue lançar as tarefas que tem para fazer e saber quando foram feitas, se foram feitas em atraso, se não foi. É muito legal também. Existe uma plataforma que a gente está implantando agora também lá na Direto, que é de gestão de pessoas, que você consegue fazer um input de avaliações, né, de indicadores, de métricas e tudo mais, de produtividade dentro da plataforma, e ela vai te dar um retorno de se aquele colaborador está produzindo mais, menos, para que vocês consigam ajustar um pouco mais as medidas, né, acertar as medidas a serem tomadas individualmente por colaborador, né, isso é muito legal. Melhorar a clareza das informações e dos procedimentos, isso diminui muito o nível de estresse, isso aumenta bastante a produtividade, né? Quando eu tenho clareza na informação, quando a informação chega clara e já com a segurança do que tem que fazer de procedimento, eu não tenho aquela insegurança de de como que eu tenho que fazer, né? Daquela pergunta que você não sabe se está fazendo certo ou se não está. Você tem um procedimento claro para ser executado, né? As flexibilizações pontuais vão ter que ocorrer, né? Se eu tenho um caso que, como eu disse, como eu dei o exemplo da Ismênia, que está ali, tem o filho dela que está junto com ela dentro de casa trabalhando, né? Um exemplo. Eu preciso ter uma flexibilização com essa colaboradora, né? Eu vou precisar de flexibilizar isso com ela. Olha, a gente sabe das suas
das suas necessidades, a gente sabe como é que está sendo, mas a gente também precisa que o serviço seja elaborado. Como que a gente pode fazer? Eu não quero que a sua jornada se estenda, eu não quero que você cumpra mais do que 8 horas de trabalho, que é a sua jornada, mas como que a gente pode fazer? Olha, não, mas eu consigo trabalhar um pouco de manhã e um pouco à tardinha, né? Porque aí o meu marido já consegue me ajudar para cuidar, beleza. Então, mas não pode exceder as 8 horas, né? 4 horas aqui, 4 horas ali. Vai ter que ter essa flexibilização para alguns casos, né? E essas flexibilizações pontuais é que vão ajudar a gente. E eu acho que a última tá bem em cima aqui para mim de novo. Entender com o RH como ponto estratégico e cuidado por parte do gestor quanto aos horários de acionamento. Exatamente. Muitos, por ter essa flexibilização, né? Muitos gestores acabam flexibilizando demais e acabam perdendo um pouco esse limite, né, do horário que eu vou acionar, do horário que eu tenho que falar, do horário que eu vou chamar aquele profissional, né? Às vezes o profissional WhatsApp, né, ruim. O WhatsApp, às vezes o profissional já cumpriu a jornada dele todinha durante o dia e o coordenador o gestor acha que ele está ali à disposição, né? Então isso é um cuidado. WhatsApp 10 da noite, né, 11 da noite. Pois é. E isso tudo, a gente consegue a partir de que momento? A partir do momento que a gente assume que o papel da gestão de pessoas é um papel estratégico para a nossa empresa, né? Que é quem vai trazer para vocês essa importância de ações que deem segurança para a empresa, né? É quem vai trazer para vocês o debate dessas ações, de que forma que a gente vai conseguir. Eu acho que empreender, né, é realmente a gente assumir riscos, mas não precisa de ser o risco mais alto. A gente pode, né, Ismene, assumir riscos mais conscientes, né, de uma forma menos impactante, né? Então, eu acho que é isso que a gente tinha para passar para vocês aí hoje, né? A Direto entendendo que muitas questões, né, compete realmente à empresa e aos seus clientes, né? Mas também procurando atender a parte consultiva do nosso trabalho, né? A gente resolveu montar esse webinar aqui hoje para trazer um pouco mais desses assuntos que possam despertar em vocês essa consciência. E o que precisarem de nós, como eu disse, nós estamos com uma sinergia direto a De Castro Advogados e a assessoria de engenharia de segurança do trabalho. Nós estamos com uma tabela de preços bastante diferenciada, até mesmo com medida colaborativa a cada um de vocês, para montar o plano de contingência especializado para a empresa de vocês, o termo de entregas de EPIs, as comunicações, a comunicação interna. A gente consegue fazer um trabalho bem comercial, bem arrumado, com identidade visual, para que vocês tenham essa proteção e essa tranquilidade. Gostaria de perguntar se alguém tem dúvidas, nós recebemos algumas dúvidas prévias. Aqui no chat, se alguém tiver alguma dúvida, quiser mencionar. Obrigada, Renato. A gente teve uma pessoa que perguntou o seguinte: se o empregado se recusou a usar a máscara, o que pode fazer? Aplica advertência, na reincidência suspensão, na reincidência justa causa. O uso da máscara não é optativo, ele é uma medida de segurança. A outra pergunta que nós recebemos imagine que a pessoa está em home office, teletrabalho, ela vai voltar a trabalhar nas dependências da empresa, preciso fazer um aso de retorno? Não. Se você mantiver a política de monitoramento e você avaliar que nos últimos 14 dias, dentro do seu questionário, febre, diarreia, os sintomas básicos, né? E esse rol de questões também envolver as pessoas conviventes e não existir nenhum indício de possível contaminação, não é preciso fazer um aso de retorno. O aso de retorno é recomendável apenas quando a pessoa retorna de um afastamento previdenciário. Ou até por um cuidado, se a pessoa fica muito tempo afastada pelo Covid, se você quiser aplicar o aso de retorno, não tem problema, é até viável, né? Com afastamento previdenciário é necessário,
porque a pessoa ela teve a alta médica do INSS, e aí você vai ter uma ratificação pelo seu médico do trabalho. É muito bacana. Seria necessária a adequação do PCMSO e PPRA voltado para o Covid? Entendemos que não. O PCMSO e PPRA são documentos que se recomenda a atualização dele anual. Se você tiver um bom plano de contingência, com uma estrutura lógica parecida com o PPRA, PCMSO, em que você monitora riscos, você os enfrenta, você controla, você monitora, e você evidencia isso, já está suficiente. É legal nessa situação, o que acontece? Quando se monta um plano de contingência, o engenheiro do trabalho, se for um engenheiro do trabalho novo, assim, novo que eu falo assim, que não tenha contato, que não conheça a empresa, né? Se foi alguém que vocês contactaram agora, recente, só para fazer esse trabalho, né? Ele vai pedir o PPRA, o PCMSO para ele analisar, ou então ele vai querer fazer uma vistoria no local de trabalho, né? Porque ele não tem como montar um plano de retomada sem ele avaliar se as mesas estão próximas, se estão longe, se a lixeira tem tampa, se tem café, o tamanho da copa, né? Essas coisas todas que são relacionadas no PPRA, né? Então, precisa fazer um novo? Não, como a Ismênia falou, não precisa, mas de repente vai precisar fazer uma vistoria no local para fazer o plano de retomada. E ver se dá tudo certinho, né, Lúcio? Porque eventualmente a empresa está com PPRA ou não tem PPRA PCMSO, já aproveitar esse momento para arrumar a casa. Já pega esse PPRA PCMSO, pede para fazer, porque se vocês forem fiscalizados pelo Ministério Público do Trabalho, um dos documentos que são requeridos é o PPRA ou PCMSO. Ele já requer isso, tá? Então é importante. A Simone de Cássia, ela perguntou para nós quais os cuidados com o atendimento aos clientes. Depende do seu nicho de atividade. Via de regra, o cuidado que tem sido é só manter entre o empregado e a clientela um afastamento, pelo menos de 1,5 m, 1 metro, dependendo da circulação de ar, e também a disponibilização ampla de álcool em gel. A Gisele, ela pergunta sobre a opinião da melhoria relacionada ao serviço remoto. Gisele, existiu uma tratativa mais profunda na reforma trabalhista sobre o trabalho remoto. A gente tem também uma melhoria que é muito viável, que é que o trabalho remoto ele não tem a presunção de controle de jornada. Tem algumas empresas que podem assumir esse papel e falar, não, eu quero controlar sim, mesmo a pessoa estando em serviço remoto, não tem vedação alguma. Mas se a empresa não quiser controlar, tem esse benefício, né? A gente tem, sim, alguns regramentos a serem seguidos, uma política a ser seguida, um reflexo no contrato de trabalho. Então, me parece que a melhoria que a lei trouxe foi trazer mais algum norte, mas não era nada que foi uma grande inovação. A jurisprudência já caminhava nesse sentido. Ela pergunta também, o que acha do trabalho remoto e presencial, trabalho híbrido? Acho complicado se a empresa decidir não controlar a jornada. Se a empresa falar, não, eu vou controlar a jornada, estando em casa, estando no trabalho, não há problema nenhum. Se a empresa falar, não, quando estiver em casa, não controlo, quando estiver na empresa, eu controlo, começa a perder um pouco a lógica. Então, primeiro definir como eu vou controlar essa jornada e se vou controlar, e não controlando, pensar nesses riscos, porque não faz sentido, né? A jornada ela pode não ser controlada, mas ela ser controlável e você gera um passivo de horas extras que é desnecessário. A empresa deve dar instrumentos de trabalho para o empregado? Com certeza. Computador, internet. Internet, normalmente, todas as pessoas têm um link em casa. Então, por isso que nós recomendamos a disponibilização do valor do Vale Transporte como um custeio de luz e internet. O trabalhador tem direito de escolher ser trabalho remoto definitivo? Não. Isso faz parte do poder diretivo do empregador, né? A gente fala que o contrato de trabalho, ele é baseado na não movimentação do local de trabalho, imovabilidade do contrato de trabalho. Mas, normalmente, os contratos de trabalho já têm uma cláusula permitindo que o empregado, ele aceita na contratação fazer viagens, ser transferido para outras localidades. E essa grande cláusula que fala de transferência para outras localidades, outros estados,
Se eu posso muito, eu posso pouco. Então, eu também posso pensar na saída do ambiente de trabalho para a residência do empregado. O home office é o trabalho na residência. Teletrabalho em qualquer outro lugar. Isso, na prática, dentro do regulamento da lei, não faz diferença. O Douglas Martins, ele pergunta, o empregado pode se recusar a voltar ao trabalho por conta da pandemia? Ele pode, Douglas, se ele tiver um documento e um lastro de que ele está doente e ele tem restrição ao trabalho porque ele pertence a grupo de risco ou alguma condição similar. Ou que ele é o cuidador principal, como o Lute mencionou, de uma criança e ele não tem como dispor de outros meios nesse período de pandemia, ou de alguém que dependa financeiramente ou neste cuidado social da parte dele. Nessas condições, com comprovação, sim, ele pode pedir pode pedir o trabalho remoto e recusar-se. Ele pode optar por continuar no trabalho remoto ou retornar, se determinado para a empresa, é compulsório, salvo essas condições que nós mencionamos. A Leiliane Nunes, ela pergunta, posso mandar embora devido à pandemia? Leiliane, se você entrou naquela política da MP 936, que falava da redução de jornada e salário, suspensão... Que foi convertido em lei, né? Que foi convertido em lei, você vai ter um bocadinho de chateação. Por quê? Porque essa legislação, ela determina que você, sendo demitido, o empregador deve pagar uma indenização adicional para esse empregado. Porque a partir do momento que você aderiu àquelas tratativas, você não pode mandar embora sem fazer esse pagamento adicional. Também então, esse é um cuidado. Também se foi aderido, né? Se foi feita adesão também à medida provisória 944, que é aquela que trouxe a possibilidade do financiamento da folha, né? Também tem o Pronamp. Também tem a estabilidade ali. Também tem. O Pronamp, ele fala, inclusive, de que você pode mandar as pessoas embora, mas você tem que manter a mesma quantidade de empregados. Então, eu entro no Pronamp com 5 empregados registrados CLT ou com 1.000. Nesse meio tempo, eu preciso mandar pessoas embora, então aí você vai ter problemas com essa linha de financiamento que você pegou do governo. Então, é preciso pensar nisso. Mas, fora essas situações, se você precisa mandar embora, você pode. Não há problema algum. Só lembra também que se você aderiu à MP 927 de pagar 1/3 de férias lá na frente, FGTS, no ato da demissão você tem que acertar essas parcelas. Você não pode deixar aquele parcelamento de FGTS lá para frente. Você tem que pagar junto com a rescisória, 1/3. O Pierre, ele pergunta, quais ações de RH recomendam para que seja para segurança frente às questões trabalhistas? Pierre, são esses pontos que nós trouxemos basicamente e tudo formalizado, né? Tratativa com muito respeito com o empregado e tudo vai bem. Se você precisar de alguma coisa mais específica, nos avise que a gente o apoiará. Aqui no chat, eu acho que foi isso, né? Foi isso. Eu acho que essa última dúvida, como é que era o nome? Do Pierre. Tem, assim, quanto mais clareza, né, Ismênia, com o funcionário, quanto mais, né, você ser franco, explicar, né, e ser claro e trazer aquilo, essa conversa, esse diálogo, né, para a relação empregado e empregador, né, é muito importante, né? Menos problemas você vai ter, né? Com certeza, com certeza. Era isso. Tá? Bom, foi um prazer, viu, esse tempo com vocês. Obrigada pela muito obrigado. Nos prestigiado, né, Pierre? Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, doutora, mais uma vez, por estar aí com a gente. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Tá? Uma boa noite para vocês. A gente vai disponibilizar o link desse webinar, né? Vamos disponibilizar o link, estava gravando. E se vocês quiserem assistir depois ou mandar para alguém, né, vai ficar disponível. Certo? Certo, Márcia? Certo. Bom, também quero agradecer a presença, o acompanhamento de todos, agradecer a doutora Ismênia mais uma vez pelo excelente trabalho, orientação.
para as pessoas que estavam conosco, frisar que a gente vai estar disponibilizando o material e o vídeo também, assim que a gente conseguir editar, porque é uma coisa que é bom rever, né? É um assunto bem extenso, a gente inclusive passou um pouquinho da nossa programação, mas tenho certeza que é de grande valia. Oi? É que a gente fala pouco. E aí, olha que hoje eu nem entrei na conversa, eu fiquei bem quietinha. Márcia, foi só um pouquinho, foram só 20 minutos, que eu estou de olho no relógio do PowerPoint. E a gente Então, também deixou, Márcia, no link, tem alguns planos de contingência de exemplo, tem a legislação competente, tem algumas normas da Anvisa que podem ajudar, e essa apresentação. Tá ótimo. Tá bom. Gente, mais uma vez, muito obrigada, até a próxima, a gente vai continuar trabalhando aí nessa parte de orientação que a gente entende que é de muita importância para todos nós, tá? Obrigada, valeu. Boa semana. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.